Glória a Deus. Eu saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. Que noite maravilhosa. Sabe, queridos, eu nunca vou cansar de dizer que esse é o lugar que eu quero estar. O lugar onde nós podemos desfrutar dessa presença maravilhosa. É essa presença que nós precisamos todos os dias da nossa vida, todos os momentos. O que faz diferença na vida é a presença de Deus. E eu tenho dito para algumas pessoas, se as pessoas soubessem o quanto essa presença é real e a diferença que faz ter o Senhor, se as pessoas buscassem descobrir, se elas dessem uma chance para tentar pelo menos aceitar que isso tudo é muito real. E mesmo aqueles que tentam resistir, eu sempre desafio, é só observar a vida dos que creem. É só observar a vida dos que já assumiram, eu experimentei. Isso é tão fácil notar. É tão fácil olhar para as pessoas que se converteram. Para as pessoas que, inclusive, entre aspas, segundo o conceito do mundo, já eram até realizadas. O quanto de coisas boas elas descobriram em Cristo, a ponto de trocar tudo que elas viviam, fama, dinheiro, posição, como muitas pessoas famosas que nós conhecemos no mundo, não é só no Brasil. Aqui eu poderia citar muitos nomes, mas eu quero me ater à mensagem. E eu quero nessa noite, para eu não te cansar, eu quero te dar a oportunidade de sentar, fique à vontade, porque eu ainda quero cantar. E é claro que você pode cantar comigo. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Mais uma vez. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Aleluia. Que gostoso louvar o Senhor. Fique em pé, por gentileza, pegue a sua Bíblia. Abra comigo a Bíblia Sagrada no livro de Neemias, no capítulo de número 2. Enquanto você está procurando, quero agradecer ao irmão Eduardo pelo convite, quero agradecer ao meu pastor Adilson, meu pastor Lalana, por nos permitir usar esse altar. Eu sempre digo que é muito bom viajar, a gente entende o propósito de Deus, temos viajado bastante, final de semana já viajamos de novo. Eu gosto de viajar, mas nunca é igual como ministrar em casa. Essa é a minha casa e eu gosto de estar aqui, eu me sinto muito à vontade nesse altar. E quem me vê ministrar percebe que eu tenho um grande prazer de ministrar ao coração de cada um dos irmãos. A minha vontade ministrando
não é apenas que você passe mais meia hora, 40 minutos me ouvindo, mas é que você entenda e vá para casa pensando. Eu sempre prego para que você vá para casa pensando, porque o culto termina e amanhã cedo, quando o dia começar, novos desafios vão surgir. A vida não é fácil para ninguém, mas ela é sempre melhor para aqueles que sabem que direção tomar. A palavra de Deus diz em Neemias capítulo 2, e o versículo de número 17. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Tome assento, por gentileza. Queridos, é bem verdade que a vida ela é cheia de desafios. E também é verdade que na nossa geração surgiram muitas pessoas com vários tipos de ensinamento. E é exatamente aqui que para mim faz diferença conhecer a Deus e ter a presença dEle na vida. Por quê, pastor? Porque se você sair amanhã e for em qualquer banca, você vai encontrar um monte de livros miraculosos. Um monte de gente que diz que sabe tudo da sabedoria, sendo até redundante. Há lições de 10 para tudo. 10 atitudes para isso, 10 coisas para aquilo, 10. O que eu percebo é que os livros são vendidos, mas a vida das pessoas não mudam. E é aqui que está a diferença do que nós vivemos. Porque nós não temos um livro de 10 lições. Nós temos um livro de lições infindáveis. E a grande diferença é que aqui a gente aprende, e eu tenho coragem de dizer, todas as atitudes que esse livro ensina, elas precisam do nosso esforço, da nossa força de vontade, do nosso querer, da nossa atitude. Porque por trás de tudo isso, sempre vai estar o mesmo Deus que sempre apareceu sempre agiu sem precisar aparecer. Se você lê o livro de Esther em casa, eu quero aguçar a tua curiosidade. É um livrinho curtinho, pequenininho, são poucos capítulos. Acredite, você vai se deliciar e você vai assistir capítulos de uma novela real, numa sequência lógica tremenda, de uma história fantástica, num livro da Bíblia, onde Deus não está presente no nome. Deus não aparece no livro de Esther. Não existe a palavra Deus no livro de Esther. Mas acreditem os senhores, em nenhum outro livro da Bíblia, e aqui vai o conhecimento de quem aprendeu a ler na Bíblia e está lendo até hoje. Em nenhum outro livro da Bíblia Deus agiu tanto por detrás das cenas. Sabe o que eu estou tentando dizer? É exatamente assim que Ele gosta de agir na tua vida. Pense comigo. Você nunca parou para pensar por que Ele não aparece para todo mundo? Não seria fácil? Ele não é Deus? Por que Deus não aparece então para todo mundo e acaba com esse mistério? Um dia alguém me disse assim: pastor, mas não seria mais fácil, num seminário, não seria mais fácil Deus aparecer? E aí todo mundo ia ficar mais forte? Eu digo não, porque daí não seria fé. E a fé é exatamente isso. Fé é acreditar naquilo que não se vê. Mas acredite, na vida daqueles que estão experimentando essa arte de crer sem ver, Deus tem feito coisas maravilhosas. Coisas essas que Ele quer fazer aqui nesta noite, e por isso Ele trouxe você. Não, você não ia sair de casa num frio desse para vir aqui apenas ouvir algumas canções bem cantadas e para ouvir só mais uma mensagem. Deus quer incendiar o teu coração nessa noite.
Deus quer aquecer o teu coração nessa noite. Deus quer mexer com as tuas entranhas. E eu peço a Ele misericórdia, para que Ele use as minhas palavras, para que você saia daqui totalmente fortalecido. Não me interessa como você chegou. O que eu sei é que ainda antes da oração final, você será renovado plenamente pelo Senhor nesse lugar. Sabe, quando eu olho para a história de Neemias, eu vejo algo fantástico, porque Neemias, ele tem lições, das quais eu também poderia escrever um livro das 10, pastora Dilson. No caso de Neemias, talvez daria mais de 10. Mas eu quero apenas compartilhar com você algumas coisas muito relevantes, algumas atitudes que esse homem tomou que fizeram a diferença. Lições essas que nós podemos aprender, porque acredite, mesmo esse Deus sendo todo poderoso, podendo fazer todas as coisas, Ele sempre vai esperar a tua ação. Você prestou atenção no que o pastor Adilson falou aqui? Ele tem poder para fazer, mas é nós quem nos levantamos, é nós quem pedimos, é nós que oramos, é nós que agimos. Quem ainda está comigo diz amém. E quando eu olho para esse texto, eu vejo uma cidade vulnerável. Naqueles tempos, a fortaleza de uma cidade, o sentido de fortificação de uma cidade, estavam nas suas muralhas. Todas as cidades eram fortificadas, e isso dava certezas de segurança contra os inimigos. No caso de Jerusalém, os inimigos simplesmente destruíram as portas. Para quem não sabe, Jerusalém tinha 10 portas. Eles destruíram as portas, e porta é fortaleza, é o que protege a entrada da casa. Assim como a nossa vida, assim como a porta da nossa casa, assim como o nosso coração, ele deve estar também bem fechado, deve estar bem protegido. Tudo que é nosso deve estar debaixo de uma proteção tremenda. Aliás, eu sempre brinco com isso. Quando eu falo dessas coisas, eu me lembro da minha mãezinha tinha tanto medo que eu não sei de onde veio. Se você fosse na casa da minha mãe, você se assustava com o tanto de tranca que ela colocava pelo lado de dentro. Um bandido jamais conseguiria abrir as portas da minha mãe. Era uma coisa doida. E ela tinha uma paciência com aquelas trancas, e era chave, e era cadeado. Eu dizia: mãe, para que tudo isso? Ela dizia: eu preciso dormir sossegado. O que eu estou tentando dizer é que quem sabe que dá a sua vida, entrega a sua vida nas mãos do Senhor, quem está protegido pelos princípios, esse sempre vai dormir sossegado. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: hoje você vai sair daqui e vai dormir sossegado. Levante a sua mão direita, porque eu estou sendo profeta sobre a tua vida. Hoje você vai sair daqui e vai dormir sossegado. Sabe, queridos, mas há atitudes. Sim, nós precisamos empregar o nosso esforço. Interessante é que nos tempos que Jerusalém estava destruída, a Bíblia fala de outros profetas, não qualquer um, grandes profetas. A Bíblia fala, por exemplo, de Zorobabel, que era um profeta muito reconhecido na sua época, e Zorobabel foi a Jerusalém. E ele fez o que um profeta faz. O que ele fez, pastor? Ele entrou na cidade, foi para a praça central, subiu numa caixinha de tomate, estou parafraseando para você poder entender, gritou a plenos pulmões, juntou o povo, orou e disse que Deus ia fazer. E todo mundo começou a acreditar e achou que ia dar certo. O problema é que enquanto eles estavam lá se alegrando na presença de Deus, os inimigos entraram, fizeram um barulhão e colocaram todo mundo para correr. Não, e não foi só Zorobabel, outros profetas também entraram lá, e sempre acontecia a mesma coisa. E um dia, estudando esse texto, eu fiquei pensando assim: mas espera aí, se a estratégia do inimigo é deixar o povo desfalecido, desmaiado, sem esperança, por que deixava o profeta entrar? Não era mais simples para eles, então, apenas trancar os caminhos, porque não eram tantos como hoje em dia, era 2, 3 caminhos apenas que dava acesso? Por que não, então, logo trancar o caminho e nem deixar esse profeta entrar? Sabe o que o Espírito Santo me disse? É que o sentimento de frustração, de se começar algo e ver destruído, é muito pior.
Conseguiu entender? Então ele deixava as pessoas se alegrarem que iam refazer, que iam construir e que ia dar tudo certo. E aí o inimigo vinha no meio do barulho, no meio do caminho, fazia uma barulheira tremenda e todo mundo tinha que se esconder, e aí a frustração era maior. O que eu estou tentando te dizer nessa noite é ruim demais começar as coisas e não conseguir terminar. Como é ruim começar a construir alguma coisa na vida. E aí eu estou falando de qualquer área da tua vida, mas só quem passou por essa frustração sabe. Como é ruim fazer planos, sonhos, projetos. Como é ruim imaginar as coisas, projetar e ter que parar no meio do caminho, muitas vezes até já com algum recurso empregado. Como é ruim perder tempo e recursos para ter que desistir no meio do caminho. Sabe o que o inimigo aprendeu? Que isso vai minando a força de vontade, e aos poucos as pessoas vão desistindo de querer fazer. Mas tudo tem jeito. Um dia Neemias ficou sabendo dessa história. Um dia Neemias, que não morava em Jerusalém, servia um rei, era copeiro do rei. Neemias ficou sabendo da história toda. E Neemias orou a Deus e disse: eu vou lá. Mas aqui começam as nossas estratégias e atitudes. Neemias não entrou na cidade como os outros profetas. Neemias não entrou na cidade gritando a plenos pulmões: nós vamos fazer e vamos acontecer. Isso todo mundo já tinha feito. Sabe o que Neemias fez? Neemias entrou na cidade com um capuz na cabeça, e por 3 dias ele circulou durante toda a extensão da cidade. Não se apresentou a ninguém, não se identificou, ninguém o reconheceu. Durante 3 dias ele ficou passeando pela cidade, procurando as brechas, os lugares queimados, as portas queimadas. Sabe o que ele queria? Ele queria estar pronto para quando chegasse a hora de reunir o povo, ele soubesse já de uma estratégia que desse certo. Sabe o que eu estou tentando dizer? Dá trabalho, mas na nossa vida é a mesma coisa. Há um momento da vida que a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Há um momento da vida que a gente vai ter que olhar para a gente, para as coisas, para o que não está dando certo, e a gente vai ter que buscar a melhor estratégia, fuçar. Alguém vai dizer assim: pastor, mas isso dá trabalho, isso traz consequências, isso é ruim, eu não estou a fim de me estressar. Pois eu te digo nessa noite, se você quer mudar de vida, é preciso ter coragem para olhar para dentro de si e dizer assim, para dentro de si mesmo, dizer: isso está errado. É preciso ter coragem de olhar para uma situação e dizer assim: isso aqui é uma brecha, isso aqui é um buraco no meu muro, isso aqui é uma porta queimada, eu preciso resolver tal coisa. Foi isso que ele fez. Depois de 3 dias reuniu todo mundo, e ele já sabia como fazer, já sabia o que fazer. Então ele começa a direcionar pessoas. Pode ler o livro de Neemias e você vai perceber isso. Você trabalha em tal região, você mora em tal região, então você vai virar para o muro na direção da tua casa, vai pegar a tua família, e é lá que você vai trabalhar, e lá você vai reconstruir. Você mora perto de tal porta, então você pega a tua família, vai lá para aquela porta. Não importa se você não é profissional de porta ou de muro, você vai pegar a tua família e vai trabalhar lá. Sabe, queridos, há um monte de gente que tem tudo para vencer na vida, mas ele não quer empregar esse esforço. Então ele fica assim: mas isso eu não sei fazer, ou aquilo eu não sei fazer. De novo, o teu pastor disse aqui nessa noite: se você se levantar, se você tiver atitude, se você for para o joelho, se você pelo menos vier à igreja, fizer uma campanha como essa, você precisa tomar uma atitude. Eu sempre digo isso. Eu nunca vou me cansar de ensinar. Eu ensinei muitas pessoas já por esse Brasil, e eu digo, já dei esse testemunho aqui muitas vezes. Uma vez aqui mesmo, eu cuidava do culto da tarde, e eu ministrei uma palavra, e no final uma irmã me procurou aqui e disse: pastor, como é que eu faço para trazer meu filho para a igreja de novo? Sozinho, eu e ela ali. Eu disse: sabe o que a senhora vai fazer? A senhora vai tomar tal atitude, tal atitude, tal atitude. Sabe o que a senhora vai fazer? A senhora vai para o quarto dele, a senhora vai dobrar o joelho na cama dele, a senhora vai orar sobre o travesseiro dele. A senhora é mãe,
Deixa eu dizer uma coisa às mães nessa noite. Palavra de mãe tem mais poder que palavra de pastor. Eu vou repetir isso. Palavra de mãe tem mais poder que palavra de pastor. E eu disse para ela: coloque a mão sobre o travesseiro dele, profetize sonhos de Deus na vida dele, profetize sobre a vida do teu filho. Eu disse: o que a senhora deseja? Ela disse: eu desejo meu filho aqui comigo de novo, sentado aqui do meu lado. Eu disse: pois então a senhora vai entrar lá naquele quarto, quando ele estiver dormindo, se a senhora conseguir, vai lá quietinha, encosta a mão perto da cabeça dele, faz uma oração baixinha e diga que a senhora quer de novo seu filho sentado ao seu lado na igreja. Deus vai lhe ouvir, o Senhor está contigo. E nesta noite, levante a mão, porque eu quero profetizar. Aleluia, ore ao Senhor, profetize as coisas. Deus está contigo, Ele vai ouvir a tua oração. Passados 3 semanas, um dia a irmã me procurou aqui, e ela estava desesperada para dar o testemunho. Ela disse: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu digo: vem cá, me conta. Ela disse: no final de semana passado, o nosso filho chegou em casa com uma namorada nova no sábado. Eu disse: ó, que legal. Ela disse: pois é, eu fiz tudo que o senhor mandou, comecei a profetizar. Ela disse assim: eu lavava as roupas dele orando. Bom, aí a fé é de cada um. Como é que eu vou segurar um negócio desse? Quem está comigo diz amém? Teu pastor falou sobre fé aqui, fé é de cada um. Ela disse: eu lavava as roupas dele orando. E ela disse: ele chegou aqui para apresentar uma namoradinha para nós. Começou a trabalhar na empresa que ele trabalha. Sabe o que aconteceu? Durante o almoço ele falou: mãe, então ela foi trabalhar lá na empresa, e eu gostei dela, e ela gostou de mim, e eu convidei ela para, eu queria namorar com ela. Sabe como que Deus faz? Um tempão a mãe e o pai tentando, não conseguia convencer. Pediu a menina em namoro. Aí a menina disse assim: alguém aí já pegou, eu namoro com você. Só que é o seguinte, eu sou da igreja, tem que ir para a igreja comigo. Deus tem os seus caminhos ou não tem? Nunca é longe demais quando Deus está no controle. Eu não sei o que você precisa, mas Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Nunca é longe demais quando Deus está no controle. Sabe, queridos, é isso que a gente tem que ter. E foi isso que Neemias fez. Reuniu as pessoas, distribuiu um pouco para cada lado do muro. Pegou as famílias e disse: vão reconstruir. Ele sabia o que fazer. É isso. A gente não pode ser preguiçoso nas atitudes que temos que tomar. Vai doer, é difícil, mas tem que empregar esforço. As tarefas precisam ser específicas. E aí tem um outro detalhe. Eu não vou ser extenso. Eu estou cuidando do relógio ali, porque eu sei que está muito frio, e eu nem preciso ser extenso nessa noite. Mas é preciso prestar atenção, porque mesmo quando estiver dando certo, e no caso de Neemias estava dando muito certo, porque eles começaram a fechar muito rápido a cidade, começaram a fechar muito rápido, um sofrimento de muito tempo, de repente está sendo resolvido da forma mais rápida possível. Você está pegando o que eu estou dizendo? Quando você está na direção certa, quando você busca o Senhor com fé, quando você crê no poder que Ele tem, irmão, acredite, vá para casa pensando nisso. Por favor, deixe o Espírito Santo ministrar na tua vida. Olhe para a vida das pessoas que você conheceu sem Deus e agora com Deus. Por favor, olhe para a vida das pessoas que você conhece, que levaram Deus a sério. Diz para mim se elas mudaram ou não. Deus muda, sim, Senhor. Deus muda de verdade. Deus muda pessoas. Deus transforma corações. Deus transforma coração de pedra em coração de carne. Deus envia recursos. Deus traz, a Bíblia diz, não sou eu, Ele traz à existência as coisas que não eram como se já fossem. Eu vou repetir isso. Deus traz à existência as coisas que não eram como se já fossem.
Tem um menino que eu conheço, chamado Tiagão. O Tiagão era um menino perdido, muito novo se perdeu, como é a história hoje do Brasil. Muito novo, Tiagão se perdeu em drogas. Se perdeu em drogas, começa a roubar para sustentar o próprio vício. Começa a roubar para sustentar o próprio vício, cai na mão da polícia. Cai na mão da polícia e vai preso. Foi preso, ficou marcado. E essa foi a vida do Tiagão, muito novo. Destruiu a própria família. Está lá preso, sem saber o que fazer. Até o dia que uma turma de maluquinho foi lá pregar o evangelho dentro da cadeia. E Deus tocou no coração do Tiagão. Tiagão ouviu o evangelho e aceitou Jesus dentro da cadeia. Se você quiser saber quem é o Tiagão hoje, é só digitar no YouTube Tiagão com H, e você vai ver que menino de Deus fantástico, cantando rap por esse Brasil e convertendo vida, mas convertendo vidas multidões. Eu já vi culto do Tiagão, dele ganhar para Jesus mais de 100 jovens num culto só. De ver o tanto que Deus faz. Acredite, Deus é real e Ele faz. Diga comigo, Deus é real e Ele faz. Eu não sei qual é a dificuldade da tua casa, eu não sei qual é o propósito da tua campanha. O que eu sei é que se tem propósito, Deus está junto, e é porque Deus trabalha por propósito. O grande detalhe é que Deus sempre trabalhou exatamente para os propósitos. Pastor, mas a minha situação é difícil. Pois eu quero te dizer, há uma história na Bíblia em que meninos saíram para pegar madeira para construir uma casa. No meio do caminho, cortando a madeira, alguém derrubou o machado na água. Ficou só com o cabo na mão. Chamaram o profeta Eliseu que estava junto. História conhecida. Sabe o que aconteceu? Chamaram Eliseu. Eliseu chamou o moço que estava com o cabo do machado na mão. Olha que coisa mais maluca. Está na Bíblia, não estou inventando não. Eliseu mandou posicionar o cabo do machado na água. Ele fez uma oração. Sabe o que aconteceu? O machado flutuou. Não, você não entendeu. E alguma vez na tua vida você ouviu dizer que madeira atrai ferro? Você está parando para imaginar a cena? Um ferro no fundo da água. Alguém faz uma oração com um pedaço de madeira na mão, e o ferro sobe como se fosse um imã, atraído pela madeira. E aí eu te pergunto, olha se Deus não faz, mas quando é que uma madeira atrai o ferro? Quando tem propósito. E qual era o propósito? Eles precisavam construir uma casa. Portanto, eu estou falando da tua casa. Portanto, eu estou profetizando sobre a tua vida. O propósito de Deus é construir, reconstruir, arrumar, consertar tudo que tem na tua casa. Se for para isso, até madeira atrai ferro. Aplauda ao Senhor por isso nessa noite. Se é para a construção da casa, madeira atrai ferro. Eu vou repetir isso, se é para a reconstrução do casamento, do relacionamento de pais e filhos, da vida material, de qualquer área, se é para a reconstrução da casa, pois até madeira atrai ferro. A gente só precisa entender essas coisas. E lá está Neemias agora, reconstruindo aqueles muros, reconstruindo as portas. E a história vai dizer, você pode ler lá depois, que eles vieram para perturbar a vida dele, tentavam tirar a atenção dele, tentavam distrair ele, tentavam ele fazer descer, parar o que estava fazendo. Sabe qual foi a resposta dele? Eu estou empenhado em uma grande obra e eu não posso parar agora. Sabe o que isso significa? Quando você estiver empenhado numa grande campanha como essa, quando você estiver firmado em um propósito fantástico como esse, cuidado, o inimigo vai tentar te destruir. Cuidado, o inimigo vai tentar
distrair a tua vida. O inimigo vai tentar distrair a tua casa, o inimigo vai tentar distrair você no negócio que você está empenhado. O inimigo vai trazer distração para o teu relacionamento, ele vai tentar impedir você de vir, ele vai tentar fazer você quebrar, e daí quebrou, sabe como é que é a história? A gente conhece. Aí chega na outra semana, agora já quebrei, não vou hoje também. Agora já faltei 2, não dá para ir mais. Agora já faltei 3, já era. Não, em nome do Senhor Jesus, não desista por nada. Até o final da campanha, Deus vai entregar a vitória que você precisa. Não se distraia por nada, que nada tire o propósito do teu coração. Há uma coisa interessante que eles tentaram fazer com Neemias, porque toda distração ela cria caminhos alternativos, que até parecem mais rápidos. Quem ainda está comigo? Ou parece que vai menos recurso, menos cansaço? Não. Não crie caminhos alternativos. Só por agora, por gentileza, com muito carinho, se você quiser, né? Olhe para quem está do teu lado e diga não crie caminhos alternativos. Fique no propósito. Permaneça firme no propósito. Termine ele do jeito que você começou. Pastor, e por que eu tenho que terminar do jeito que eu comecei? Para o testemunho ser mais forte. Termine do jeito que você começou. Sabe o que acontece com quem cria caminhos alternativos? A minha Bíblia diz que Sansão, o grande fortão da história que todos conhecem, um dia caiu nessa bobagem de se distrair e criar um caminho alternativo para a vida dele. A história de Sansão é tão linda, e é claro que eu não vou pregar porque não daria tempo, meu tempo já foi. Mas só para você entender, Deus mudou os hábitos da casa de Sansão, Deus mudou até a alimentação do pai e da mãe, Deus mudou até o que eles deviam falar ou não deviam falar. Sansão veio para cumprir um grande propósito do Senhor. Deus deu tudo na mão, tudo na mão. Você vai ser fortão, você vai ser bonitão. Só que essa força que vai ser simbolizada no teu cabelo é a força do Espírito Santo. Essa força é para você derrotar os filisteus para mim, para que o meu povo não fique no opróbrio. Só que aí Sansão cresceu, aproveitou que estava bonitão e fortão e aceitou a distração do inimigo e foi namorar as estrangeiras que lhe era proibido. Começou a quebrar princípio. Foi namorar a estrangeira, ela pediu uma festa. Fez a festa de judeu tem vinho. Ele não podia tomar vinho. Perceba que as distrações vão só quebrando princípios. Diga comigo, toda distração quebra princípio. Tomou vinho, já perdeu a noção. Agora já está namorando, já está fazendo festa com um estrangeiro e já está bebendo vinho. Para o próximo passo do errado, agora está mais fácil, porque a Bíblia diz isso: um abismo chama outro. Por isso que você não pode criar distrações, você precisa ficar no caminho que ele trilhou. Bom, então agora ele tem que levar a namorada para casa. Para levar a namorada para casa, ele tem que passar num caminho que não existia, foi ele que criou, foi a distração que inventou aquele caminho. Sabe o que aconteceu? Tinha um leão lá. Por favor, você é inteligente, eu sei, eu gosto de ministrar aqui, porque eu sei que você é inteligente e eu gosto de pregar para pessoas inteligentes. Há leões que aparecem na nossa vida que não foi Deus que permitiu, foi a gente que inventou o caminho. Conseguiu entender isso? Há leões que se levantam na nossa vida que não foi Deus que colocou, mas foi caminhos alternativos, caminhos de distração que a gente mesmo inventou. Aí alguém vai dizer assim: ah, pastor, mas está tudo certo, ele venceu o leão. É verdade, venceu o leão com a força que Deus tinha dado. Mas Deus não deu força para Sansão vencer leão que não existia. E tudo que está fora do propósito vai trazer outro abismo. Levou a namorada para casa, ficou mais grandão ainda, matou um leão na frente da namorada, imagine. Aí ele vai para a casa dela, volta, quando volta lembrou do leão. E aí o inimigo, que não perde tempo,
tinha feito com que as abelhas fizessem uma casa, uma colmeia no leão morto. Para que isso, pastor? Para que ele quebrasse mais um princípio, porque além de não poder tomar vinho, ele também não podia tocar em coisa morta. E agora o bonito não está vigiando, porque está distraído. Ei, olha isso aqui, se não está vigiando, está distraído. Diga comigo, se não está vigiando, está distraído. Irmão, se distrair vai errar. Não dá para distrair. Quem distrai sai do propósito. Se você viver de distração, você vai sair do propósito. O que aconteceu? Não aguentou ver o mel. Mel em leão morto. Foi lá e se empanturrou de mel. Agora está comendo mel de leão morto. Sabe o que eu vou dizer para você? Toda pessoa que já perdeu a noção do propósito, já perdeu a graça de Deus, ele vai começar a procurar doçura em coisa morta. Esse é o problema. Então fique ligadinho no teu propósito. Não desista dessa campanha por nada. Eu não sei, eu acho que aqui a gente não exige se é 5, se é 7, se é 9. Aqui você mesmo faz a tua campanha. Não se distraia por nada. Permaneça firme no propósito que você começou. Eu já estou terminando. Não vai dar tempo de falar tudo, mas o suficiente sim. Sabe, Deus tem o maior prazer de fazer de você vencedor. E o motivo é muito simples. Um dia Ele quis te chamar de pai. E Ele está disposto a ser pai. De novo, o pastor falou muito aqui sobre isso. Deus gosta de ser pai. Deus gosta de ser chamado de pai. Deus gosta de reconhecer em você um filho. Ele enviou o filho dele para morrer, para poder te chamar de filho. Sabe quando a gente fala da morte de Jesus na cruz? A morte de Jesus na cruz parece só uma encenação da época da Páscoa. Não, a morte de Jesus na cruz tem muito mais significado. Sabe, há quem use o poder da cruz apenas para conseguir coisas para a sua própria vida, coisas materiais. Não, mas a cruz tem um outro significado. Pastor, então por que é a cruz? A cruz era para que as profecias se cumprissem e para que, após o sangue ser derramado, o véu de separação fosse rasgado e você pudesse dirigir as tuas palavras diretamente, intimamente ao coração dele. Você tem que aproveitar essa oportunidade e chamá-lo de pai. Deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente terminar. Muita gente ainda fica perguntando como é que se atrai à presença de Deus, como é que se chega a Ele, como é que se conversa com Ele, como que se ora a Ele, porque muita gente aprendeu palavras bonitas, mas acredite, não é necessário que você decore as palavras dos pregadores, inefável, inigualável, ável. Não precisa de nada disso. Pastor, como é que eu atraio a presença dele? Vai para dentro da tua casa, fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho e diz: Pai,